Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, podcast do Carteira Azul. E hoje eu tenho a honra de ter como convidada aqui do nosso episódio a Glenda Mara, que faz parte da área de relação com investidores da gestora de fundos Trópico Investimentos. E, claro, né, o assunto não poderia ser outro aqui do nosso bate-papo. A gente vai falar bastante sobre fundos de investimento e, claro, quem sabe também tirar várias dúvidas e receios que vocês podem ter em investir, né, nesse tipo de investimento. Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, vou deixar a Glenda se apresentar, contar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho dela. Fala aí, Glenda. Carol, primeiro, obrigada pelo convite, por falar com vocês. Espero que vocês gostem, conheçam um pouquinho de como que é do outro lado, né? Qual que é a nossa visão da parte como gestora. Então, obrigada, parabéns também pela produção do conteúdo, tá muito bom. Tem vários episódios bacanas, acho que todo mundo tem que aproveitar que hoje em dia a gente tem esse acesso muito maior e dá para investir muito mais fácil, né? Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Glenda, sou formada em Economia e Relações Internacionais. Eu trabalho no mercado faz mais ou menos uns 6 anos, mas não comecei já de cara fazendo isso. Antes eu trabalhava multinacional. Para falar a verdade, eu não gostava muito, porque não era muito meu esquema, era muito quadrado, imaginava, assim, não era tão dinâmico o meu trabalho. Então, aí eu fui para uma consultoria pequenininha para aprender a fazer carteira de investidores, depois fui para casas de análise, trabalhei em 2, e agora sim estou na gestora para fazer essa parte de relacionamento com investidores. Então, como eu sei também muita gente tem curiosidade para trabalhar com isso, que gosta de investir também, quer aproveitar para fazer essa do outro lado, trabalhar. Não desanimem também, porque eu também não entrei de cara nisso. Inclusive, eu tinha traumas, porque meu pai trabalha em banco, eu não queria trabalhar de jeito nenhum, com nada relacionado ao mercado financeiro, mas hoje em dia eu estou super realizada e eu acho que estou no caminho certo. Meu trabalho hoje em dia é basicamente de relacionamento com investidores possíveis dos nossos fundos. A gente tem 3 fundos hoje em dia com estratégias bem diferentes um do outro. Então, eu falo, a gente tem um fundo caixa, por exemplo, eu falo desde algumas empresas que poderiam investir com a gente, até com outros fundos, com fundos de fundos, que é a parte mais institucional. Também falo com muitos assessores de investimentos, porque hoje em dia é um mercado que cresceu pra caramba, a gente tem vários escritórios no país. Eu acho que o número já deve ter passado de 20 mil assessores que a gente tem hoje. Então, é bacana porque eu falo com gente do Brasil inteiro que pode conhecer os fundos que a gente tem e pode aplicar. E aí, é mais ou menos isso. Então, e também, como eu tenho um histórico já de falar mais com pessoa física e ser mais atuante em redes sociais e tudo mais, os gestores da casa também são, então eu acabo também falando com pessoa física, que a gente, na verdade, não acontece tanto com a maioria das pessoas que têm um cargo parecido com o meu. Eles falam menos com pessoa física, focam mais no investidor profissional também, porque é um valor até maior assim, para mim como investimento. Mas é isso. O importante é uma área bem comercial que eu estou hoje em dia, mas ao mesmo tempo você tem que ter um background muito bom na parte técnica para entender como que funciona cada fundo, qual é a estratégia que a gente segue, que a gente mudou no último mês, que a gente está mudando para conseguir passar certinho para cada investidor. É isso. Uhum. É muito bom você ter esse foco, né, Glenda? Porque eu acho que até um tempo atrás, não só os fundos, mas eu acho que os investimentos como um todo eram muito inacessíveis assim para a maioria dos investidores. Fora que as pessoas também ainda tem muita gente que tem essa crença de que tem que ser rico para poder investir, né? Então acho que essa proximidade faz muita diferença, né? Não, com certeza. Assim, até histórico nosso, por exemplo, a gestora é super antiga, a gente nasceu em 2002. Tem que não falta experiência lá. E assim, antes a gente tinha lá para 2014, tinha muito investidor que era direto com o fundo. Então, não tinha plataformas, corretores como a gente tem hoje em dia, com uma facilidade que é muito maior, o acesso é muito mais fácil. Então, na empresa, a gente tinha 20 pessoas, um pouco mais do que isso, que ficavam fazendo o cadastro das pessoas para aplicarem no fundo. E imagina, hoje em dia a gestora tem 8 pessoas e faz a gestão de mais dinheiro do que antes. Por quê?
porque era muito trabalhoso fazer isso. Aí você cadastrava direto com a gente, aí tinha que mandar um monte de papel, assinar, não sei o quê. O processo era muito mais burocrático e acabava desincentivando muita gente a investir mesmo. Então, hoje em dia, com tanto de plataforma que a gente tem, é muito mais fácil e também o ticket diminuiu bastante. Então, hoje em dia, o exemplo nosso é R$1.000 você consegue investir nos fundos. Alguns deles você consegue aplicar R$100 por mês. Então, a movimentação mínima é bem acessível e você tem uma diversificação ao seu dispor. Então, com certeza, esse mito de que você tem que ser rico para começar a investir, na verdade é o contrário. Tem que investir para ficar rico. Exatamente. E assim, você chegou a trabalhar também mais focado em investidor institucional, né, em empresas? Porque eu tenho muita curiosidade de saber assim, se tem muita diferença assim, no relacionamento e até nos questionamentos que eles fazem, né, a pessoa física em relação à pessoa jurídica. Então, quando a gente fala com, por exemplo, outros fundos que vão aplicar com a conversa é um pouco mais técnica, porque às vezes eles têm um conhecimento maior do que a gente faz, mesmo porque eles podem também fazer alguma coisa bem parecida, então fica um pouco mais técnico. Pessoa física é um pouco diferente, mas como hoje em dia a gente também está tendo um avanço muito bacana de educação financeira, as conversas não estão ficando muito para trás, não. Então, estão bem parecidas, mas ainda acho que assim, um ponto negativo é que pessoa física não pensa tanto num prazo mais longo, como a gente tem mais fácil no institucional, de não, eles demoram muito tempo para alocar o dinheiro, mas vão passar mais tempo com esse valor alocado. Pessoa física eu vejo o contrário, é uma pressa muito grande de investir e para tirar logo também, tem um giro maior. Então, acho que essa diferença, assim, é bem marcante. Que é o que a gente estava falando antes, né? Porque, assim, quando você escolhe um fundo para investir, principalmente um fundo de ação, um fundo multimercado que tem uma estratégia macro, por exemplo, você tem que ficar bastante tempo com a gestora para você acompanhar e conseguir ter retorno de verdade. Não dá para você ficar operando cota de fundo. Ganhei, meu dinheiro valorizou 30% em 6 meses, vou vender agora e vou para o próximo. Na verdade, não, gente. É um negócio que é para você ser sócio mesmo, igual você das empresas que você investe. Então, para ficar 3 anos, para você ter um retorno relevante mesmo. E aí deixar o gestor lá tranquilo para ir fazendo a gestão com tranquilidade e gerando retorno ao longo do tempo. Porque assim, a gente... Não sei se nos outros países são assim, mas eu acho que no Brasil é muito nítido que o brasileiro não tem essa mentalidade de guardar dinheiro, né? Ele quer resultado, assim, quer fórmula mágica, quer resposta pronta, né? Com Quer certeza. ganhar muito em pouco tempo. Então, vocês também eu percebo muito, principalmente com fundo de investimento, assim, que eu vejo o pessoal nos fóruns aí de investimento, investidor pessoa física mesmo falando, tipo, fundo tal caiu 30%. Normalmente fundo de ação e fundo multimercado que tem essas variações gritantes. Aí, fundo tal caiu 30% agora em abril. Aí a pessoa pergunta, eu tiro esse dinheiro daqui, tô fazendo certo? Eu fico assim, gente, a pessoa... Não, para vocês terem uma ideia, o nosso fundo de ações, a gente fala que é um fundo de arrasto. O que a gente toma decisão hoje, que a gente está comprando empresa agora, vai dar retorno daqui 2 anos para o cotista. Ou seja, a gente acha que a nossa visão especial, assim, eu vou falar um pouquinho puxando para o meu lado, porque é o que eu tenho e tem muitas estratégias diferentes, né? A nossa visão especial é focada no médio e longo prazo. Então, se cair 30%, a gente vai recuperar para entregar mais pro retorno para você. Então, não é para você sair no pior momento. E já entrando em estratégias de como as pessoas escolhem quais fundos você vai investir e tudo mais, um dos maiores erros que a gente vê hoje em dia é justamente as pessoas filtrando um fundo que está com maior retorno nos últimos 6 meses e aplicando nele. Quando, na verdade, um fundo de ação, por exemplo, você ganha igual... você pegando a cota baixa, vamos fazer o paralelo com uma ação. Comprando uma ação barata, você tem uma capacidade de ter um retorno maior. Então, quando um fundo cai, na verdade, seria uma super oportunidade para você comprar. Porque se ele investir em ação, é como se as ações tivessem caído também, né? Se tivessem baratas. Então, e isso a gente vê justamente o contrário.
com muita gente que eu conheço. Eu já fiz isso também. Olhei lá, 6 meses esses fundos estão, 1 ano esses meses esses outros fundos estão. Vou pegar esse aqui que está no top 3, que rendeu mais. E isso é clássico, acontece demais. Mas acho que outros fatores mais importantes também deveriam ser levados em consideração. Pois é, assim, principalmente eu acho que esses fundos que são mais voláteis né, principalmente ligados à renda variável, né, principalmente fundo de ação e tal, como é que a pessoa escolhe, assim, porque não tem como prever a rentabilidade. Então, que critérios deveria ser, assim, tipo, primeiro, assim, a prioridade na hora dela escolher um fundo desse tipo? Né? Eu vou falar de uma forma geral agora. Depois a gente entra assim, se faz sentido para a sua carteira de investimentos, tudo mais, de composição de portfólio. Mas eu vou falar de uma questão que muita gente acaba negligenciando e que eu acho que é bem relevante. O que é? Quando você vai procurar um fundo de investimentos, hoje em dia o que mais tem é a informação. Então você tem os gestores estão no Twitter, você tem vídeo no YouTube de praticamente todas as gestoras que a gente tem aqui no país. Então, primeiro você tem que pesquisar e entender a cabeça da pessoa, porque no final das contas você está comprando a cabeça daquele gestor da sua equipe. Uma coisa super importante é entender por que eles criaram esse fundo de investimento. Qual que foi a ideia por trás e por que eles estão lançando um outro fundo, por exemplo, no mercado. Eu acho que isso é importante para você ter um alinhamento de interesses que seja importante mesmo. Uma crítica, por exemplo. Muita gente trabalhava em banco, ganhou um dinheiro e aí resolveu abrir uma gestora. Vou abrir uma asset, eu e meus amigos, não sei o quê. Só que talvez o alinhamento que ele trabalhou com áreas correlacionadas. O interesse que ele tenha, na verdade, é só, óbvio, ganhar dinheiro. Mas se ele tiver uma proposta super boa num banco para voltar, não deu certo, a gente não trabalha bem juntos, ele pode muito facilmente voltar para trabalhar nesse banco. E isso acontece com muita frequência. Então a gente viu 2017, 2018, muitas gestoras vindo, aparecendo, e aí depois, não deu certo o alinhamento entre os sócios, vamos vender esse fundo, vamos voltar para o banco, alguma coisa nesse sentido. Então, por que essa estratégia nasceu? Porque eles já trabalhavam juntos há X anos, por isso que todo mundo sempre coloca nas apresentações de fundo, né? A gente trabalha junto desde 1995, não sei o quê. Por quê? Você tem que ter certeza que aquela equipe está bem alinhada para conseguir trabalhar bem ao longo do tempo para gerar retorno para você. E também se ele tem interesse de fazer isso para a vida toda, né? Ou por um tempo que seja bem relevante. Então, acho que esses pontos muita gente acaba não levando em consideração, mas eu acho que é muito importante, porque se você sabe que essa pessoa, esse gestor, está dedicado a fazer isso, que é o dinheiro dele que está lá mesmo, você vai ficar muito mais tranquilo em deixar 3 anos esse valor na mão do gestor, sem ficar também desesperado. Um outro exemplo que a gente tem aqui também, na Trópico. Por exemplo, a gente tem um fundo que é um fundo multimercado, mas ele é bem específico, é um fundo que só faz arbitragem, com uma volatilidade super baixa. E ele nasceu porque a gente tinha necessidade de fazer o que o nosso caixa do fundo de ações rendesse mais. Então, a gente desenvolveu essa estratégia que, no fim das contas, a gente falou assim, nossa, é um fundo que pode ser muito bom para a pessoa física também, então vamos explicar essa operação e lançar um fundo. Então, entender por que a gestora tem 5 estratégias diferentes ou 15 estratégias diferentes também é legal. Porque eles querem ter um portfólio todo completinho, cada caixinha da investidora alocar, ou porque surgiu, eles tiveram essa ideia, deu tão certo que eles vão abrir um novo fundo. Então, entender esse negócio por trás, acho que pouquíssimas pessoas falam sobre isso, mas que no longo prazo é super relevante. Então, eu colocaria esse ponto que eu não vejo muita gente falar, mas hoje em dia eu acho que é muito importante. Eu não quero que seja uma pessoa que começou uma gestora faz 2 anos e que daqui a 1 ano vai falar assim, não, cansei disso, vou fazer outra coisa. Então, estejam bem ligados nisso. E é muito fácil descobrir hoje em dia porque a gente tem acesso a essa informação. E aí, depois, óbvio, na hora de escolher, você tem que levar em consideração sua carteira e tudo mais. Então, eu, por exemplo, muita gente gosta de aplicar em ações. Só que talvez a sua estratégia seja para vou fazer alguns trades mais rápidos, não sei o quê. Aí, aquele dinheiro que você não quer deixar para aposentadoria, não quer mexer, você coloca no fundo de ação e esquece.
Então, você consegue, mesmo quem já gosta de operar renda variável e tudo mais, você consegue equilibrar. Tem um fundo que é uma estratégia que eu não consigo fazer na mão. Por exemplo, esse nosso fundo multimercado. A pessoa física não consegue fazer ele, porque ele precisa de um volume muito grande de operações durante o dia, é bem específico, a gente usa um robozinho até para fazer. Então, como a gente não consegue fazer, é bacana também você ter um gestor para fazer esse papel para você. Então, você sempre tem que ir pensando o que você consegue. Um fundo multimercado que tem BDRs, que opera fora, que tem uma exposição super diferente, que você talvez não teria acesso, também é bacana. Então, pense no seu portfólio super diversificado com tudo, mas entenda, isso aqui eu vou fazer e essa parte aqui eu vou delegar para um gestor cuidar para mim. Assim, essa parte de diversificar e de ter acesso meio que, mesmo que indiretamente, né, a investimentos que a maioria, né, das pessoas físicas não teria. Por exemplo, você falou BDR. BDR aqui no Brasil, a maioria tem que ser investidor qualificado. Qualificado. Né? A maioria tem que ter, né, ou seja um profissional certificado no mercado financeiro, ou tem que ter um patrimônio declarado acima de R$1 milhão. Então é uma coisa super inacessível se a gente para pensar para a maioria, né, da população. Das pessoas. Então... E aí tem vários fundos que aplicam o BDR que com R$1.000 você consegue investir. Então, não vale a pena eu colocar uns R$5.000 nesse fundo para eu ter esse tipo de diversificação, e aí na outra ponta eu vou e faço, compro as ações que eu gosto, que eu estudo, né? Acho que a gente sempre tem que pensar na carteira total. Uhum. Essa semana eu falei sobre investimentos descorrelacionados. E aí um monte de gente veio falar comigo e falou assim, então, eu só invisto em ações. Assim, eu acho super legal, mas você tem que pensar também em outro tipo de estratégia, porque você pode ser novo agora, pode fazer sentido para você, mas você tem que sempre gerar retorno ao longo do tempo, e outras, você tem que trabalhar também, né? Você tem que ter as suas atividades. Então, você pode trabalhar, conseguir, eu tenho na hora do almoço meu horário que eu vou operar, inclusive várias corretoras já me falaram isso. Hora do almoço é o horário que todo mundo fica lá comprando e vendendo. Então, e o resto eu vou... não, mas o resto eu não tenho tempo para fazer isso. Então, aloco no fundo e esqueço. Uhum. É interessante você falar essa questão do esqueço também, porque, por exemplo, o fundo de investimento, diferente da renda fixa e tal, não tem data de vencimento, a maioria, né? Acho que um ou outro até tem. Mas a maioria que a gente vê aí no mercado não tem. Aí tem pessoas que ficam na dúvida, quanto tempo eu vou deixar meu dinheiro lá? Beleza, eu sei que é longo prazo, mas o que é longo prazo? O que é o longo prazo? Exato. Tem uma definição disso ou, por exemplo, a pessoa poderia considerar, eu vou me aposentar daqui a 20 anos, então eu vou considerar que esse dinheiro que eu investi no fundo é para daqui a 20 anos. Então, isso eu acho que varia um pouquinho de pessoa para pessoa e também das estratégias que você tem em cada fundo. Por exemplo, conheço gente que fala assim, olha, eu não sei investir, mas eu tenho dinheiro, eu tenho que colocar para gerar retorno de algum jeito. Então, o que eu coloco em fundo de ação é um dinheiro que eu nunca vou sacar, que eu vou sacar quando eu precisar me aposentar. Então, tem gente que coloca nessa caixinha, olha, fundo de investimento em ações é para ficar longuíssimo prazo mesmo, porque se a pessoa vai se aposentar, vai ser daqui 20 anos. E tem os outros tipos de pessoas que falam assim, não, por exemplo, eu acho que se você quiser ter um fundo de ação para você pegar um retorno interessante, você tem que considerar uns 3 anos. Porque, por exemplo, eu falei que o nosso é fundo de arrasto de uns 2, 3 anos. Então, para você pegar esse ciclo bacana de crescimento, tenha em mente uns 3 anos, 5 anos, coloca e, gente, não fica olhando todo dia como que tá o retorno, se subiu, se caiu, porque no curto prazo nada faz sentido. E as nossas teses vão se provando com muito tempo. Então, eu pensaria em fundo de ação para um prazo maior, assim, uns 3 anos, 5 anos. Já é um longo prazo. O ideal mesmo é você colocar e ir sempre aportando mais, né? Mas aí, por exemplo, a gente tem um fundo caixa que é para giro, é o resgate em D+2, né? Então, aí você usa para sua reserva de emergência, que é esse fundo que eu falei que também a gente usa bastante para caixa de empresas. E a gente tem uma estratégia super diferente intermediária, o resgate em D+4.
Só que eu também tô vendo gente que, assim, tá colocando pensando em 2 anos, 3 anos, por quê? É um fundo descorrelacionado de tudo. Então, não importa se a bolsa está para cima, está para baixo, se o juro subiu, caiu, ele vai te dar um retorno constante ao longo do tempo. Então, muita gente fala assim, por mais que o resgate seja curto nesse fundo, eu acho bacana eu ter ele no meu portfólio para dar uma equilibrada e dar uma descorrelacionada de qualquer coisa. Porque eu sei que daqui 2 anos, sei lá o que vai acontecer com a política no Brasil, no mundo, pelo menos eu sei que o retorno dele vai ser super constante. E aí você dá uma equilibrada. Então eu gosto de pensar em colocar um fundo e deixar pelo menos uns 3 anos, mas aí cada estratégia você pode ir adaptando também a prazos um pouco menores. Mas 3 anos já está de bom tamanho, já é bastante tempo. Mesmo para fundo de ações. Você acha que também? Ah, tá. Também é Não, super válido. porque normalmente as pessoas falam entre 5 a 10 anos, né? Mas é porque a gente tem que ir aos poucos, né? Eu acho que assim, muita gente acha difícil passar um ano com fundo. Então, coloca, né? Vamos colocar a meta de 3, depois a gente dobra. Mas é porque senão a gente é muito impulsivo, né? A nossa tendência é ser muito mais curto, imediatista, eu quero retorno agora. Mas na nossa estratégia, a gente já vê retorno com uns 3 anos, eu acho que aí você vai ficar contente, vai falar assim, olha, esse é o tempo mínimo que eu tenho para o fundo se provar, para ele falar, olha, eu sei fazer gestão de recursos. E aí, você confiando, você aumenta o prazo. Mas se você ficar um ano, você vai pegar uma janela muito curta. Você pode dar sorte ou dar azar, né? Dependendo do dia que você comprou o fundo. Principalmente um ano super volátil como esse que a gente está vivendo hoje em dia. Não tô entendendo nada até agora, essa semana, né? Eu também não. Bolsa subiu, dólar voltou para R$ 5. Que maluquice, gente. O que aconteceu? Todo mundo falando que ia para 6. Mas quase chegou, né? Tava bem pertinho dos 6, aí já tá em 5 de novo, que é isso? Aí, pessoal, vamos comprar já passagem pra Disney. Acabou a crise, tá tudo certo. Mas achei muito legal você falar dessa questão dos ativos descorrelacionados. Tem que falar devagar, senão... Senão engasga. É quase, como é que fala? Trava-língua. Isso, é como se fosse um trava-língua. Porque, assim, ainda mais no cenário que a gente está agora, né? Vamos chutar aí de 1 ano e meio para cá, que o Brasil vem caindo os juros e tal. E aí veio todas essas volatilidades, assim, né? Teve mudança de presidência, e agora veio também a pandemia, então muita coisa bagunçando a nossa economia. E é interessante a gente começar a pensar nisso, não só porque a gente está num cenário de juros baixos, que aí a gente tem que investir mais para conseguir ver alguma diferença legal no nosso patrimônio, mas também porque a gente não pode ficar esperando que a crise passar, né? Porque crises sempre vão ter, né? Sempre tem, A gente já viu E outra, a gente mora no Brasil, né? Um país emergente, volatilidade faz parte da nossa vida. Então, não adianta tentar também nem ficar prevendo crise, porque sempre vai aparecer alguma coisa. Pois aí acho que agora as pessoas estão começando a pensar mais nessa questão de proteger mais a carteira, assim, blindar, digamos assim, mais a carteira de investimentos, pensando, né, para passar de forma tranquila, né, por esse momento. Sempre, né? Com certeza. E esse ponto que você colocou é excelente, porque eu vi na prática. Eu vi no dia a dia. Gente que antes só conversava comigo sobre renda variável, falando, tá, hoje em dia eu vejo necessidade que todo mundo sempre falou de ter portfólio equilibrado. Porque você precisa ter as caixinhas separadinhas. Então, muita gente hoje em dia chega comigo falando, o que eu posso equilibrar melhor? O que eu posso usar para o curto prazo? Então, acho que a cabeça... Eu achei maravilhoso, assim, uma evolução nossa até, como investidor, de entender que precisa ter caixa. Antes ninguém se importava com caixa mais. Tava uma farra. Agora não. Tem que ter caixa para você aproveitar a farra de empresa barata, né? Então, acho que esse ponto é super importante. Porque aí todo mundo tá olhando e falando assim, tá. Agora eu entendi quando eles falam que eu preciso ter uma parte lá que não vai render tanto, mas vai me deixar super tranquilo para passar por qualquer momento. Inclusive, saiu agora, acho que em abril, voltou a ter recorde na poupança.
né, além da bolsa. Ou seja, acho que o pessoal já está recuando de novo, né? Muito, muito Tem doido. várias explicações, né? Um que muita gente acabou gastando menos, e aí acabou ficando na poupança até, e a gente não tem cultura como um país super investidor. Mas também um ponto positivo da poupança é que é funding para o mercado imobiliário, né? Então, ao mesmo tempo que a gente acha ruim, muito desse dinheiro pode ir para financiamentos de casas, de imóveis, e aí a gente vê uma retomada também melhor para esse setor que acabou sofrendo bastante nos últimos meses. Uhum. Tanto que até peguei os números de financiamentos em abril, foi bem maior do que ano passado, não recuou, não. Então, apesar do ambiente incerto que a gente tem, eu acho que vai continuar indo bem. Então, acho que é o lado ruim da poupança, mas sempre tem algumas contrapartidas aí para onde que vai esse recurso. Também surpreendeu, né? Porque se tá todo mundo em casa, que o pessoal tá trocando de casa, né? Não, agora tá todo mundo falando nessa tendência de ir pro interior e tudo mais, então vamos ver como que vai ser. Porque se continuar home office, né? Por que que a pessoa vai ficar, né, tentando viver num custo de vida alto que as Um grandes apartamento capitais... super apertado. Uhum, né? Porque a gente sabe que Não as é, capitais nos são... Estados Unidos o movimento tá bem forte, né? Em Nova York já teve aumento de mudanças mesmo. Então o pessoal tá indo para cidades mais próximas, sabendo que não vai ficar full time no home office, mas se precisar ir para a cidade 2 vezes por semana, vai muito mais tranquilo do que ficar lá vivendo na loucura sempre. Aqui lá nos Estados Unidos é sempre um movimento que é muito mais forte, muito mais rápido, né? Do que a É, gente viria aqui. Mas já pode ser indício do que a gente pode ver. né? Porque o brasileiro adora imitar, né? Estados Unidos. Ama. Até o presidente ama os Estados Unidos, imagina. Não, não vai me surpreender se isso acontecer, porque a gente adora imitar americano. Com A gente certeza. fica vendo, a gente fica fazendo maratona de Irmãos à Obra, né? Achando que a gente vai aparecer alguém para fazer uma casa daquela aqui no Brasil, né? Boa. É isso mesmo. Sobre essa questão desses ativos descorrelacionados, o que que você considera como ativo descorrelacionado? O que que é interessante aí, mesmo o pequeno investidor ter na sua carteira para dar essa Pra... diversificada e blindada, digamos assim? Boa. Vou falar então específico no que a gente tem, tá? Porque aí vocês. Eu dou um exemplo prático e dá para procurar outros ativos que sejam parecidos com esse também. Por exemplo, a gente tem um fundo que chama Trópico Vex, que é o fundo lá que nasceu da nossa necessidade de fazer o caixa do fundo de ação, né, do FIA render mais. Então, o que ele faz? É um fundo que a gente opera o diferencial de preço das ações, fazendo a arbitragem. Então, a gente, como se fosse um long and short que a gente faz nos preços das ações, só que com o spread, com essa diferença muito pequenininha, 0,1, 0,2. E a gente ganha com volume que a gente opera diariamente. Então, a gente roda essa operação sempre. E por que ele é descorrelacionado? Porque para a gente não importa a direção da bolsa. O que importa é ter volume de negociação, que a gente está vendo que só aumenta a cada dia, mais brasileiros na bolsa, por exemplo, e que se a bolsa cair, ele consegue gerar retorno, porque o diferencial de preços continua acontecendo, e se a bolsa subir também. Então, como é uma coisa muito específica, fazer esse tipo de arbitragem, a gente consegue ter um retorno muito constante ao longo do tempo. A gente espera ter entre uns 170% a 200% de CDI de retorno a cada mês. Então, ou seja, é um retorno ok, interessante, mas que ele é constante, que isso que importa, porque renda variável sobe e desce, aquela loucura, a gente fica ansioso até. Mas esse não, esse ao longo do tempo, você pega o gráfico dele, é bem parecidinho todos os meses, dá mais ou menos esse valor. E com uma volatilidade que é muito baixa. Volatilidade para investidor pessoa física é um negócio que assusta. Imagina, você vai falar com o seu tio que vai pôr dinheiro na bolsa que um dia vai subir 10%, no outro dia cai 20%. Essa montanha russa assusta muita gente, principalmente no nosso país. Ninguém tem essa cultura e ninguém tem estômago, nasci pronto para isso. Não, a gente vai conquistando ao longo do tempo. A volatilidade desse fundo é inferior a 1%, enquanto na maior parte dos multimercados é uns 15%, 12%. Então, quando ele balança de um mês para o outro, é muito pouco. Isso dá uma tranquilidade maior. Então,
esse específico é um ativo descorrelacionado porque, independente do que estiver acontecendo, ele vai te dar os 170% de CDI, você não vai ter susto. Então, esse seria um exemplo bem interessante, porque a gente nem no mercado nem tem nada que faça isso. Então, a gente ganha com diferencial de preço das ações, fazendo arbitragem, com volatilidade baixa e com retorno constante ao longo do tempo. Então, por isso, é um fundo... Quando você coloca índice de correlação com outros fundos, é muito diferente. Então, por isso que ele compõe portfólios bem. Ele entra lá e fala assim, tá, independente se você seja um day trader ou se você seja um investidor de longo prazo, você não está fazendo isso, não tem esse tipo de exposição. Então, esse é um exemplo bem claro do que é esse tipo de ativo descorrelacionado, porque não importa o cenário, no mês que a bolsa foi março, por exemplo, a bolsa caiu pra caramba, a gente estava todo mundo desesperado, ele deu 305% de CDI. Então, esse tipo de alívio que a gente tem, que é bacana, porque você sabe, não, o mundo acabou, mas ele tá ali tranquilo. Por exemplo, tem gente que usa até crédito privado, falando, mas eu tenho esse valor aqui que vai ficar paradinho. Mas se você pegar a marcação a mercado, é uma loucura. Então, se você tiver uma debênture que vai demorar 4 anos para te pagar, se você pegar no dia a dia quanto que ela está oscilando, você também ficaria mais assustado. Por isso que é bom você ter algum ativo que está fora de tudo. Mas eu acho que assim, o importante é você ir preenchendo as caixinhas de acordo com as suas necessidades e equilibrando ao longo do tempo. Eu sou mais novo, vou ter uma exposição maior renda variável, mas ao mesmo tempo eu vou ter, por exemplo, esse fundo que eu sei que se minha carteira cair 20%, vai continuar mantendo bem. Foi interessante você falar dessa questão também se eu for mais novo e tal, porque a gente tem muita incerteza e muito receio em relação à previdência, né? Então, o que você acha, o que você recomendaria para alguém que está querendo investir em fundos voltado para aposentadoria? Você acha interessante mais um fundo com uma estratégia de longo prazo, às vezes investindo em ações, né, boas ações, ou um fundo de previdência, né? Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um nesse sentido? Eu acho que varia bastante de pessoa para pessoa. Por exemplo, quem tolera risco, quem tem essa cabeça para longo prazo, eu iria de fundo de ação. Naquele esquema que eu falei, que eu conheço gente que coloca dinheiro no fundo de ação mensalmente com uma cabeça de aposentadoria. Se você tem esse perfil, é ótimo, porque ao longo prazo as ações vão te dar um retorno super interessante. Só que, ao mesmo tempo que eu acho isso bom, eu vejo muita gente que acaba confundindo, falando assim, olha, eu tenho esse fundo de ação, que bacana, mas daqui 3 anos e tal ele vai valorizar, vou trocar de carro com esse dinheiro. Eu acho que a nossa cabeça é uma parte muito importante na hora de investir. Então, se você não consegue ter essa diferenciação do que é um dinheiro para longo prazo, o que é dinheiro para curto prazo, vai para o fundo de previdência, porque aí, para você fazer essa associação, é muito mais fácil. Então, o dinheiro que eu estou colocando aqui no fundo de previdência vai ser para quando eu me aposentar e pronto. Não vou tirar ao longo do tempo. No máximo, vou agregar mais uns 2 fundos diferentes para potencializar meu retorno. Então, hoje em dia também, fundo de previdência tem vários tipos, né? Então, a SUSEP flexibilizou algumas regras. Você pode ter 70% em renda variável e 30% em renda fixa. E aí, para investidor qualificado, tem até fundos que são 100% renda variável. Então, se você não conseguiria, por exemplo, vale a pena colocar no fundo de ação. Mas para mim varia muito. Se você, por exemplo, você, Carol, invisto super bem, não sei o que, tô tranquila, adoro fazer isso. Só que na sua cabeça tem um dinheiro que você não consegue associar à sua aposentadoria, coloca no fundo de previdência. E aí também tem os benefícios tributários ao longo do tempo, né? Lógico, depende do regime que você escolher e da tabela que você pegar também, conforme o valor, conforme a regressiva, pode chegar até 10% só de imposto lá na frente. Então, é um ponto positivo, mas eu acho que como a gente teve uma explosão de gente vindo para investir melhor, só que às vezes não tem noção de como adequar prazo, adequar na cabeça, falar assim, o que é claro para mim, pode valer a pena você pegar um fundo de previdência e esquecer. E aí vai colocando R$100 por mês e vambora.
Acho que tudo vai dependendo da sua cabeça mais do que qualquer coisa. E com essa liberdade boa que os fundos têm agora, imagina, até 70% de renda variável, você tem uma chance de ter um retorno bem interessante ao longo do tempo. Eu não colocaria, por exemplo, meu fundo de previdência no fundo de crédito privado, porque eu acho que o retorno não valeria tanto a pena. Eu pegaria um risco um pouquinho maior, já que é para esquecer. Mas, assim, ficou meio confuso, eu acho, essa parte. Mas é assim. É subjetivo, né? É porque eu encaro muito bem como fundo de ação, porque eu não vou sacar. O que eu vou sacar tá na outra coisa. Só que a maioria das pessoas não é assim. Então, por isso que pode valer a pena você ter um fundo de previdência para você ter o benefício tributário e também para você ficar tranquilo de que aquele dinheiro tem aquela finalidade, né? A gente não ficar confuso. É até interessante para quem não tem ainda a disciplina ou o hábito, né, de investir mensalmente, né? Tem alguns fundos que eu acho que dá para fazer, né, de previdência, eu acho que dá para fazer aplicação automática, talvez. Dá para fazer. Então, de repente... Depende da plataforma também, mas costuma ser super simples para você conseguir fazer automático. Pois é. E, gente, é só... E assim, você não precisa colocar muito dinheiro mensalmente, não. Se você colocar os R$100, R$200, você vai ver que faz muita diferença no longo prazo. Eu vou dar um exemplo prático. Tem uma amiga minha que o vô dela, quando ela nasceu, tinha 1 ano, criou um fundo de previdência para ela e para os outros netos, né? E ele colocava assim, dos R$100, depois começou a colocar R$200 por neto. Quando ela fez 18 anos, o dinheiro que tinha lá, eles deram entrada no carro dela, depois ela pagou o vestido de noiva, ela comprou, deu uma parte do dinheiro do apartamento, ou seja, ela conseguiu fazer muita coisa, porque 18 anos, e aí o vô dela continuou colocando até 20 e poucos, dá para fazer muita coisa. Então, e hoje em dia ela tem filho e ela só tá fazendo isso pelo filho dela, colocando R$100 por mês, porque ela sabe que faz diferença mesmo. 18 anos. É porque a gente não... Tem um negócio de finanças comportamentais que é legal falar, é que assim, quando a gente não consegue pensar a longo prazo, porque a gente é muito impulsivo, os nossos ancestrais, eles não tinha tempo para pensar, era ou você ia lá e comia, ou você matava o leão te matava. Por isso, e também porque quando a gente olha, eu aposentado, imagina, ninguém quer pensar que você vai ficar velho, vai ficar cansado, não vai ser super ativo como hoje em dia. A gente encara como eu futuro como se fosse uma outra pessoa. A gente não consegue ter essa associação muito clara. Por isso que quando eu falo, longo prazo, todo mundo fica, que porre, né? Negócio chato. Mas é porque a gente não consegue nem ter essa visibilidade. Então, por isso que eu acho que cada um tem que se conhecer e saber o quanto que consegue segurar o dinheiro lá paradinho por mais tempo ou quanto que vai... Tem gente que tem que ser igual a minha amiga, tem que pedir para outra pessoa colocar lá para ela não ver, senão ela saca. Pois é. E, por exemplo, nos Estados Unidos isso é super comum, né? Por exemplo, os pais guardarem para os filhos, porque normalmente eles guardam porque chega na hora, né, do filho entrar na faculdade. As faculdades são caríssimas. A faculdade é cara e às vezes é tipo do outro lado do país e tal, e aí a pessoa tem que morar sozinha ou numa república ou no alojamento da própria faculdade, né? Então, aí os pais acabam juntando desde que a criança nasce nesse sentido, né? Aqui no Brasil que não... Acho que pouco... Acho que se eu conheci um exemplo... na verdade, eu conheci um exemplo, era até um professor meu de português no ensino médio, que assim que ele descobriu que a mulher dele estava grávida, ele falou, eu vou começar a juntar dinheiro pro meu filho, assim. Gente, as crianças hoje em dia nascem com CPF, é super mais fácil. Você pode criar a conta na corretora com o nome da criança, já com o CPF dela, e aí separou os pais, tá ali, ó, guardado pro seu filho, sabe? É um alinhamento muito bom. Tem... Mas... assim, tem pais que, por exemplo, tem um perfil que eu sigo, que já até citei aqui em outro episódio, que é o Baby Investidor, que é um pai que ele investe para a filha, que acho que tem 1 ano e meio, né? Investe em ações para quando a filha acho que fizer 18, 24 anos, né? E, assim, ele já investe no CPF da filha. A filha não tem nem 2 anos e já investe em ações. E já assim. tem dinheiro lá para ela. É maravilhoso isso. Assim, é muito legal. É o negócio que a gente falou no começo, né? As vantagens e facilidades que a gente tem hoje em dia.
E eu achei legal você falar essa questão das finanças comportamentais. Tem uma outra questão que eles falam sobre essa dificuldade que a gente tem de até visualizar a gente no futuro, né? Visualizar a gente aposentado, idoso e tal. Que eles falam também que é o que faz as pessoas. Não comecei a investir ainda, não dá tempo, né? Que é Sim. a falácia dos custos irrecuperáveis, né? Ela acha que tem, não dá, sei lá, de repente sei lá, uma mulher de 40 anos está ouvindo aqui e ela já está perto de se aposentar, digamos assim, vai que ela começou a trabalhar desde cedo, né? E aí ela pensa, falta, sei lá, 10, 15 anos para me aposentar, não dá tempo de eu juntar dinheiro para minha previdência. Vou esperar o INSS mesmo e ver o que eu faço lá quando eu me A aposentar. gente acaba deixando e nunca tu sai do lugar, né? Pois é, isso é porque justamente não só porque as pessoas acham que não vai dar tempo de ter um dinheiro suficiente, como elas também acham que precisa ter muito dinheiro, né? Eu estava até comentando num outro episódio com a Evelyn Bonfim sobre isso, que as pessoas acham que tem que ter R$ 1 milhão na conta para, sabe, se sentir confortável financeiramente, sentir que vai ter uma aposentadoria tranquila. E não necessariamente, eu acho que vai muito também do padrão de vida da pessoa. Às vezes a pessoa vive com R$ 2.000, assim, então para que ela vai precisar juntar 1 milhão? Às vezes, não, também, claro que também depende do tempo que ela começou a investir, porque quanto mais tarde, aí realmente ela vai precisar juntar mais para ter um pouco mais de Com conforto. certeza. Mas E a não gente tá precisa, vivendo né? mais, né, gente? Pois Então, é. se você, qualquer R$ 100 que você colocar no mês a mês, você vai ver que dá um retorno muito maior lá na frente. O meu arrependimento sempre vai ser não ter começado antes em renda variável. Porque Uhum. conforme você vai passando o tempo, você vai sentindo. E não adianta só a gente falar, você tem que fazer e olhar lá a sua conta, aquele dinheiro sendo acumulado, para você perceber o que a gente tá querendo dizer, né? Pois é. Não, é uma sensação ótima. Acho que quando eu cheguei, acho que nos 20 mil guardados, eu falei, caraca, eu já tenho quase um dinheiro de Olha, carro, né? Eu fiquei assim, caraca, eu sou, né, saí da faculdade agora, eu já tenho 20 mil guardado, como assim? Já posso comprar um carro se eu quiser, um carro usado, mas consigo, né? então, É uma sensação assim, eu diria que é uma sensação de poder, né? De se sentir. uhum. E só quem tá fazendo ali, acumulando um pouquinho por mês, consegue ver. Aí você para um ano e fala assim, nossa, olha que diferença. Eu gosto muito de fazer uma revisão anual assim do quanto de dinheiro eu acumulei, né, no ano. Era para eu fazer Boa. trimestral, porém dá uma preguiça, às vezes eu esqueço de fazer. Ah, não, mas Mas uma pelo vez por menos ano uma tá vez, ótimo. mas pelo menos uma vez por ano eu gosto de ver, porque eu boto algumas metas assim de investimento, principalmente da Uhum. minha reserva, né, Ah, eu também reserva tenho de algumas emergência. metas. Então eu gosto de ver se tá perto de eu alcançar, porque eu tinha calculado um valor, aí eu cheguei nesse valor, aí eu dilmei a meta, né? De dobrar a meta, aí eu, né, continuei juntando. Então, aí eu, de vez em quando, eu tenho que ficar acompanhando para ver se aí eu já alcancei essa nova meta, né? Eu sou meio que inquieta com isso. Ah, mas tá ótimo. O importante é que você tem e tá focada nisso, né? É, Manter foco também, persistência é muito difícil, né? mas é isso que a gente falou, né? Mesmo que você tenha pouco para investir, mesmo que, sei lá, não te proporcione, sei lá, o salário que você ganha hoje na sua aposentadoria, vai proporcionar, com certeza, o pagamento de alguma coisa importante, seja de questão de saúde, sejam viagens, alguma Com coisa, com certeza. certeza, o dinheiro. Inclusive tente associar na sua cabeça isso, né? Ah, que depois você vai conseguir viajar. Imagina, aposentado com tempo livre, vou conseguir fazer as coisas que eu queria. Não vou ter que ficar tão preocupado com, eu não tenho condição de pagar isso. Exato. Essas associações são boas também. Sim, com certeza. Então, Glenda, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que tá muito bom, né? Se deixar, a gente fica aqui, né? Falamos um monte. Eu queria que, sei lá, você desse algumas dicas práticas para quem quer investir em fundo, principalmente os iniciantes, o que eles têm que observar, quais são os pontos importantes.
principais aí que Tá. tem que observar? Eu acho que, assim, o importante, como a gente acabou de falar, é começar, ir pesquisando, ir comparando, tomando decisão com muito mais cautela, porque se a gente está falando que é bacana você ficar 3 anos no fundo, você não pode escolher ele em 3 minutos. Então, pesquise bastante, aproveite que tem muito conteúdo hoje em dia na internet, assista vídeos no YouTube, conheça o gestor que está cuidando do seu dinheiro, compare com outros também. Não adianta falar assim, gostei desse nome aqui, bacana, vou pesquisar esse gestor. Pesquise outros também, conheça, entenda a cabeça, o que ele já fez, o que ele já conquistou ao longo do tempo, quantos por cento do fundo é dinheiro proprietário dos sócios, da gestora. Por exemplo, eu também, o meu dinheiro renda variável está exclusivo lá. Então, né, tem um alinhamento aí. Geralmente é assim também. Então, entenda isso, entender quem que está realmente alinhado com o fundo. Compare bastante e tente ir encaixando as estratégias conforme o seu portfólio. Então, sempre fazendo uma alocação inteligente. Eu preciso de um dinheiro para médio prazo, então eu posso contar com esse tipo de fundo. Eu preciso de um dinheiro para minha aposentadoria e eu quero ficar bem ricão mesmo. Põe no fundo de ação e vai colocando mensalmente e esquece. Então, tenta fazer a alocação de acordo com o que você consegue estudar diariamente, mensalmente para investir e também com o que você tem de objetivo. E óbvio, uma coisa bem bacana de investir em fundo é porque assim, você coloca lá o dinheiro, tem uma pessoa dedicada 24 horas por dia para fazer isso, e 24 horas por dia mesmo, assim, o gestor lá que trabalha comigo, ele mal dorme 3 horas por noite. Tá sempre estudando, sempre procurando oportunidades boas para a gente fazer a alocação, enquanto você fica preocupado em curtir sua família, em trabalhar e ser promovido o quanto antes, em ganhar mais dinheiro para ir aportando e fazendo outras coisas que você tem interesse. Então, acho que uma vantagem bem interessante de fundo de investimentos é assim, olha, você é especialista nisso, então cada um faz o que é especialista. Então, dá o dinheiro lá, fala, gestor, cuida do meu dinheiro, daí vou fazer um teste com você durante 3 anos, e aí enquanto isso, eu aproveito minha vida. Então, isso é bacana também. Cada um entender até onde vai a sua competência e o que faz sentido você ir colocando no seu portfólio ou não. Mas sempre tem uma visão mais macro, assim, do que muito miudinha. É isso. O que vocês precisarem, tiverem dúvidas sobre fundos, sobre investimentos, podem contar comigo também. Eu acho que boa parte do meu trabalho hoje em dia é ajudar com a educação financeira, desmistificar algumas coisas que todo mundo acha que é muito difícil, mas na verdade basta você estudar um pouquinho, se dedicar um pouquinho que a gente consegue ir indo aprendendo junto. E quero ver cada dia mais investidores com a gente. Muito bom. Glenda, para quem, né, não conhece seu trabalho, o trabalho da Trópico, fala aí os seus contatos, suas redes sociais e da Trópico também. Estamos em todas. Meu Instagram é Glendamar_Ferreira. O Instagram da Trópico é Trópico Investimentos. Eu apareço lá uma vez por semana para dar atualizações. A gente também está no Twitter, Glenda Ferreira. Aí tem os outros gestores também que estão. Então, eu acho que assim, quanto mais informação a gente tiver para vocês entendendo e desmistificando, tirando dúvidas, melhor. E, de novo, né, parabéns pelo seu trabalho que está incrível. Obrigada. É isso, gente. Não deixem de acompanhar a Glenda, que ela sempre dá dicas. Ela é muito, muito acessível, né? Vocês viram? Olha como Com ela é gente certeza. boa. Viram, não? Vocês ouviram, né? Que ela é gente boa pra caramba e tá sempre ajudando Obrigada. os investidores, principalmente lá no Instagram. Então, quem ficou com alguma dúvida sobre algum ponto que a Glenda falou aqui, depois procure ela aí, que com certeza ela vai ajudar vocês. Glenda, muito, muito obrigada. Você já é parceira aqui do Carteira, né? Já participou de live, agora está no podcast. O que precisar, eu gosto mesmo. E você é legal também, é fácil conversar. Obrigada. É isso, gente. Quem curtiu esse episódio, que ouviu até aqui, marca marca a Carteira do Ponto Finanças e marca a Glenda também lá no Instagram para saber que vocês ouviram. E é isso. Muito obrigada. Boa. Obrigada. E até a próxima. Até, gente. Obrigada.